Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Módulo FM. No dia 12 de maio foi comemorado o Dia da Enfermagem e os alunos do SENAC viveram uma semana especial para valorizar a profissão. Eu converso hoje com a Amanda Garcias, que é professora de Gestão e Projetos do SENAC, e também com o Darlan Leite, que é supervisor pedagógico. Seja bem-vindo aos estúdios da Módulo, Darlan. Muito obrigado, Júlia. A gente fica muito feliz com a oportunidade de participar com vocês aqui nos canais aí da Módulo e a gente entende e vê a Módulo como uma grande parceira do SENAC aqui em Patrocínio. Seja bem-vindo aos estúdios da Módulo, Amanda. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, principalmente conduzindo com você esse episódio hoje do podcast. A gente contar um pouquinho da Semana da Enfermagem, contar um pouquinho sobre o SENAC em Patrocínio. Certo. Vamos começar então, Darlan, falando pra gente o que é o SENAC e qual é o seu papel na formação profissional. Isso. Muito boa pergunta, viu, Júlia? A gente, às vezes, quando vai a alguns lugares, ainda, né, há algumas pessoas que não vêm a saber o que vem a ser o SENAC, porque a gente tem uma sopa de letrinhas aí, né, que esse nome, SENAC, tem um significado, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. E quando nós explicamos aí o nome do SENAC, né, através dessa sigla que ele é conhecido, a gente tem uma palavra muito importante aí que é o comércio, né, Serviço de Aprendizagem Nacional Comercial, que é vinculado ao comércio. Então, antes de eu falar do SENAC, eu tenho que falar como surgiu o SENAC, né? O SENAC é uma instituição que tem mais de 78 anos de história, com o objetivo da formação profissional, né? Então, todos os nossos alunos que passam pelo SENAC, o nosso grande objetivo é fazer a formação profissional desses alunos, com foco, obviamente, para eles, né, inserir no mercado profissional e atender as demandas latentes do mercado. O SENAC, né, então, ele é vinculado, né, a um sistema muito maior, que a gente tem que destacar aqui, que é o sistema FEComércio, né, que é da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, né? Então a gente tem o FEComércio MG, né, sediado em Belo Horizonte, na nossa capital. E o FEComércio, ele é uma entidade de representação estadual dos sindicatos do comércio de cada cidade. No caso, em Patrocínio, nós temos, né, um importante sindicato de representação comercial, que é o Sindicomércio Patrocínio, né? Então, eles reunidos formam, né, o FEComércio e essa instituição, o FEComércio, ele administra, né, recursos advindos das tributações, das questões da folha de pagamento do comércio, e oferta para a sociedade, né, através do SENAC, né, e também do SESC. O SESC também está vinculado ao sistema FEComércio, com toda a sua rede hoteleira, alguns cursos, algumas atividades para os seus públicos em específico, mas aqui oferta, através do SENAC, cursos de formação profissional. Darlan, para as empresas que têm interesse em participar desse projeto, existe alguma probabilidade disso acontecer? Então, nós temos algumas mobilidades, né, de oferta de curso via SENAC, né, para as empresas, que se a gente fala que são contratos fechados, que aí nós temos um representante lá comercial que se chama Gabriel, que está à disposição para receber as empresas e ofertar esses cursos, capacitações, seja para órgãos públicos, tanto quanto empresas, né, que a gente pode fechar também. Mas aquela empresa que quer participar do movimento como um todo, e aí eu faço um convite importante para todas as empresas da área do comércio, né? E quando eu falo da área do comércio aqui, a gente fala comércio, gastronomia e turismo, tá? Podem procurar o sindicato, né, comercial de Patrocínio para que ela possa participar desse todo do FEComércio, né? Especificamente, quando a gente volta para o SENAC, aí sim, como eu te expliquei, pode procurar o Gabriel, que a gente tem modalidades de curso que a gente pode ofertar para as empresas que podem atendê-las, né? Que a gente fala que é uma modalidade empresarial, onde não vamos atender especificamente essas demandas e necessidades que eles têm na perspectiva da formação profissional. Certo. Amanda, quais que são os cursos ofertados hoje pelo SENAC? O SENAC tem uma gama de cursos muito grande, mas hoje lá no SENAC Patrocínio a gente está com cursos na área de informática, a gente tem que vai abrir também assistente administrativo, apresentações em público, como falar, um curso de oratória também. Inclusive foi o curso que eu fiz. Sim, eu falo. Entrei com o intuito assim, de aprender um pouco, de desenvolver mesmo a oratória e a fala, e acabei conseguindo um emprego aqui na Módulo, justamente por ter feito esse curso no SENAC. Então eu sou um ex-aluno, né? Pretendo fazer outros cursos.
E quais são outros cursos que tem disponível? E eu falo assim que a ideia dos nossos cursos é essa, levar o aluno para o mercado de trabalho, né? O que eles aprender lá, praticar. Além disso, a gente tem cursos abrindo aqui, ó, técnico de desenvolvimento de sistemas. A gente tem o programador de sistema, que também é um curso curto que a gente vai ter agora no decorrer do segundo semestre. Temos o básico de fotografia, primeiros socorros. Então, a gente tem curso em diversas áreas, né? Hoje lá no Senac. A gente tenta trabalhar todas as áreas para atender todos os públicos, na medida do possível. E todos esses cursos a gente oferece de forma gratuita. E qual que é a quantidade de turmas que tem disponível? Quantos alunos ativos tem hoje na unidade? A gente tem várias turmas, mas assim, a gente está trabalhando hoje com a turma da enfermagem. Na enfermagem aqui a gente tem atualmente 4 turmas ativas lá, com em média aí de 99 alunos, hoje participando só do técnico de enfermagem. Fora os outros cursos que a gente tem lá no Senac, aí tem muito mais aluno. Darlan, como a Amanda comentou, o Senac é uma instituição paga? Você paga algum valor para poder fazer esses cursos? Isso é uma pergunta interessante, porque algumas vezes algumas pessoas confundem e acham que o Senac ela é uma instituição privada, né, que tem uma função, o que a gente chama aí de terceiro setor, né, que trabalha com questões de interesse público. Entretanto, o Senac, né, entendendo que, como eu expliquei aqui no início, a gente tem a contribuição do famoso Sistema S, né, o Senac faz parte desse Sistema S, e essa contribuição que é advinda do salário dos colaboradores do comércio de Minas Gerais de maneira geral, onde é descontado uma parcela lá bem pequena, mas esse pouquinho de cada um gera um valor considerável, onde o Senac consegue, né, viabilizar diversos cursos, né, áreas técnicas, né, e a gente fala os cursos de curta duração, que lá no Senac nós chamamos de formação inicial continuada, tá? Então, através desses recursos, nós conseguimos ofertar vários cursos em algumas modalidades. Nós temos cursos pagos, tá? Mas hoje os pagos em Minas Gerais, e especificamente para a região metropolitana, nós temos em faculdade, que são cursos superiores e pós-graduações, tá? Mas os cursos técnicos, né, e os cursos de formação inicial continuada que nós ofertamos lá na nossa unidade, esses cursos são gratuitos, tá? Essa é uma ótima opção para aquela pessoa que não tem condições de pagar um curso e consegue ter acesso a essa profissionalização, não é isso? Exatamente. E o Senac, entendendo o papel social, a importância social do Senac, né? Um braço que consegue executar esse objetivo social tão importante do sistema FEComércio, ele traz essa oportunidade de capacitar, né, essas pessoas que, porventura, não têm condição, naquele momento ou outro, né, de arcar com a despesa, por exemplo, de um curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Acredito que em média, isso aí, em média deve estar uma mensalidade de R$800 mil aí hoje, de forma gratuita. E com docentes capacitados, com a estrutura toda à disposição. E assim, esses alunos terão, então, a oportunidade de se capacitar. E o Senac entende que, agindo dessa maneira, né, o FEComércio, Senac, no sistema como um todo, agindo dessa maneira, nós contribuímos para o desenvolvimento local, né? Porque a partir do momento que nós investimos na educação, capacitamos mão de obra, nós elevamos muito o nível de desenvolvimento e competitividade local do nosso comércio. Quais são os cursos que contam com laboratórios? E como funcionam, né, esses laboratórios lá na instituição, Amanda? A gente tem hoje lá o laboratório de informática. A gente agora está começando, vai entrar agora nas próximas semanas o laboratório Maker. E temos o laboratório de saúde. E a gente tem muita previsão, né? Vou deixar até o Darlan falar com mais propriedade sobre as próximas novidades que vai chegar com os laboratórios. A nova estrutura que o Senac vai ter agora na cidade de Patrocínio. O Senac tem uma metodologia própria, viu? Que nós chamamos ela das sopas de letrinhas, né? A gente chama de MPS, que é metodologia própria do Senac, que nós prezamos muito pelo fazer, né? O fazer profissional. E no fazer profissional a gente traz um investimento muito grande, com preocupação nesse fazer profissional de forma de qualidade, né? Que a gente vai qualificar essa mão de obra de forma com muita responsabilidade. Então a gente tem investimentos altos em todas nas centros de formações profissionais do Senac. Nós temos 43 em Minas Gerais, né? E você vê o estado de Minas Gerais, nós temos 853 municípios. Então, Patrocínio pode se considerar privilegiada porque 5% das cidades tem uma escola do Senac. Então, a gente tem que entender isso como uma oportunidade ímpar, né, para a nossa comunidade de maneira geral.
E pensando, né, nesse MPS, nessa metodologia própria do SENAC, né, nosso modelo pedagógico próprio do SENAC, nós temos laboratórios extremamente equipados para que nós possamos incrementar a prática profissional neles, né? Então nós estamos em obras esses dias, inclusive. Assim que estiver pronto, tudo certinho, nós convidamos vocês da Módulo para conhecer nosso ambiente, tá? Mas nós vamos passar, inclusive, por treinamentos. Então, acredito que dentro de um mês vai estar tudo liberado, se Deus quiser. Mas nós vamos ter um laboratório maker, né? O maker, aí, ele vem na perspectiva de projetos, né? Que a gente pode fazer projetos, numa perspectiva até do desenvolvimento empreendedor, né, Amanda? Sim. Projetos que a gente pode... tanto na área de robótica, né? Um espaço muito criativo, de oficina mesmo, de criação, né? E de prototipar, né? Algumas ideias desses alunos nossos, e aí para todos os cursos, tá? Essa oficina ela é liberada para todos os cursos, desde a área de gestão até mesmo o pessoal da área de enfermagem. Da área de enfermagem nós vamos estar, né, finalizando mais um laboratório também, do maker e o da enfermagem, com disponibilidade aí de bonecos responsivos, que a gente fala, né? Então, assim, eu posso até não estar falando o termo correto, né? Mas eu vou tentar explicar para ficar mais claro para todos que têm a oportunidade de estar nos assistindo neste momento. Esses bonecos responsivos são bonecos que aumentam a febre, né? Automaticamente ele é todo programável, né? Ele vai falar, se o nosso técnico em enfermagem que está em formação aplicar de forma errada uma injeção, ou for puncionar uma veia de forma errada, o famoso tirar o sangue, né? Como se o aluno estivesse realmente atendendo um paciente. Exatamente, né? Essas práticas são usadas para colocar o aluno mesmo no mercado de trabalho, que ele esteja preparado para assumir um trabalho principalmente quando ele for para campo de estágio, elas vão compartilhar com você, elas já têm essa experiência, essa vivência, porque quando elas vão para campo de estágio, é aquele primeiro contato, mas ela já vai ter a simulação praticamente quase real dentro de sala de aula. Inclusive a professora Leida vai poder, que ela já teve esse primeiro contato com essa tecnologia, mas são uma tecnologia de altíssimo nível tecnológico que está à disposição para a nossa comunidade, né? Nós temos ali investimentos consideráveis e que poucas instituições de ensino têm hoje um laboratório de enfermagem como nós temos à disposição para a nossa comunidade e para os nossos estudantes em específico. E de forma gratuita, né? Isso. O mais importante é que é de forma gratuita. E nessa última semana, inclusive, foi a semana de comemoração da enfermagem, né? Exatamente. Quais foram as ações que vocês tiveram lá durante essa semana? A gente teve a semana lá, então para trazer as informações para o aluno, a gente trouxe a Ângela, que é representante do Corém, para tirar as dúvidas dos alunos, explicar como que funciona a questão da carteirinha, como que funciona o Corém. A gente teve também a técnica de enfermagem, que inclusive eu posso dizer que eu tenho um carinho muito especial, que é minha irmã, que ela também é doula, mostrando que no técnico de enfermagem você tem outras áreas que você pode seguir e empreender, para eles entenderem que dentro da enfermagem a gente pode ter esse espírito de empreendedorismo. Trouxemos a outra técnica de enfermagem, que é a Fernanda, lá da Santa Casa, para explicar como que é o dia a dia dela. O assistente pedagógico de Pato de Minas, que também é psicólogo, né? Esteve lá, fez um momento de autoconhecimento com ela e a gente também trabalhou uma aula com eles motivacional, mostrando para eles como que é a trajetória, o que eles conseguiram alcançar até hoje, quais são os desafios que eu preciso superar para me chegar aonde eu desejo, porque para chegar nas nossas conquistas, a gente vai passar por muitos desafios e que a gente tem que ter a coragem de superar eles para dar um passo à frente. Então, a gente trabalhou isso com eles na Semana da Enfermagem e pôde ter a oportunidade de estar aqui com vocês na Módulo para finalizar a semana deles, essa comemoração no mês de maio, com um podcast, trazendo 4 alunas para representar as 4 turmas que a gente tem atualmente lá hoje no SENAC. A gente vai dar um intervalinho, eu queria agradecer vocês pela participação, para conversar justamente com a docente do curso de enfermagem. Sim. E com os alunos também. Obrigado pela sua participação aqui na Módulo FM. Darlan? Eu que agradeço a oportunidade, Julia, e sempre muito grato, né, porque a Módulo sempre está de portas abertas para nós, tá? Então, assim como vocês estão de portas abertas para nós, o SENAC também está de portas abertas para vocês. E esperamos você de volta lá, viu, Júlio? Você tem que fazer essa matrícula em novos cursos lá. Arruma um tempinho aí e vai lá. Pode deixar, vou fazer isso. Agradecer você também, Júlio. Espero ter você novamente como meu aluno, igual o Darlan falou. E também ressaltar que na hora que eu falei dos cursos, que a gente está com uma lista de interesse de quem tem vontade de fazer o técnico de enfermagem, porque a gente já está com uma turma possivelmente que vai abrir as matrículas.
Então, a gente abre essa lista de interesse para quem tem vontade, já de deixar seu interesse lá e preencher uma pré-inscrição, tá? Então, mas obrigada a você e a Módulo. De volta aqui dos estúdios da Módulo, e agora eu converso com a professora Leida Maria, que é docente do curso de enfermagem, e também com as alunas Jéssica Alves e Ana Clara Machado, que fazem atualmente o curso técnico em enfermagem do Senac. Leida, seja bem-vinda aos estúdios da Módulo FM. Ok, obrigada, Júlio, tá, pela oportunidade. Primeiramente, boa tarde para os ouvintes da Módulo, né, que estão aí nesse momento nos ouvindo. Boa tarde também para as colegas aqui, né, nossas alunas lá do curso técnico em enfermagem do Senac. Bom, o mês de maio é um mês extremamente importante, né, que a gente já considera pela questão do Dia das Mães, então é um mês especial. E nesse mês de maio também nós comemoramos aí, no dia 12, o Dia Internacional da Enfermagem, tá? E no dia 20 nós comemoramos aí o Dia do Técnico e Auxiliar em Enfermagem. Então, a gente tem uma semana toda voltada para ações aí, principalmente de reconhecimento e valorização, no qual a proposta é mostrar mesmo, né, o papel da enfermagem aí no sistema de saúde. Nós temos aí momentos, né, principalmente de reflexão, no qual a gente precisa refletir sobre a importância desses profissionais que são inseridos aí durante a assistência. A gente costuma dizer que a enfermagem ela é presente em todas as fases da vida do ser humano, desde o nascer até o seu último suspiro, que a gente fala. A enfermagem é uma das categorias aí de profissionais que atua 24 horas presente ali junto ao paciente. Então, a gente acredita que é um momento assim para a gente valorizar e conscientizar ainda mais o papel tão importante que esses profissionais fazem, porque são profissionais que, através do cuidado, da dedicação, né, eles podem ali transformar as vidas dessas pessoas que estão ali em busca de atendimento. Então, é uma semana voltada para reflexões e conscientização. E eu, como enfermeira, eu acredito que é extremamente importante que a gente eleve ainda mais essa profissão e que a gente mostre cada vez mais aí o nosso valor perante a sociedade. Quais os valores que você acredita que alguém que escolhe a profissão de enfermagem deve nutrir, assim? Olha, eu acredito que a empatia, porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, você se imaginar no lugar do outro. Seria um dos valores aí primordiais, porque através da empatia a gente consegue um cuidado humanizado mais eficiente, né, na prática propriamente dita. Valores de ética, porque a nossa profissão ela é pautada na ética profissional, então nós somos uma profissão regulamentada, então nós temos o nosso código de ética, tá, que a gente precisa conhecer e precisa seguir, mas também, né, incluindo ali como valores o respeito, toda a parte humana do ser humano, porque a gente costuma até dizer que quando você for tocar uma alma humana, que você seja apenas uma outra alma humana. Então, assim, nós somos profissionais da saúde e nós precisamos levar esse cuidado humanizado, primeiramente, mas embasado na ética, no respeito, né, na confiabilidade. E, para mim, e sem falar também na questão do amor, né? Porque a gente precisa realmente amar o que a gente faz, porque é uma profissão, assim, desafiadora. Tá? O que te levou a escolher a enfermagem como profissão? Olha, na verdade, assim, eu comecei na enfermagem em 2003, porque eu fiz inicialmente o curso técnico em enfermagem, e logo após que eu finalizei o curso, eu quis também fazer a graduação, já aproveitando aí, antes de finalizar essa sua pergunta, dizer mesmo sobre a diferença que tem dentro da nossa categoria, porque às vezes as pessoas acham assim que trabalhar em hospital, em serviços de saúde, todo mundo é enfermeiro, né? Geralmente a população ela tende a falar isso, é enfermeiro, a enfermeira me atendeu. Mas a gente precisa também apenas classificar, porque o enfermeiro é aquele que é graduado, então ele faz uma
faculdade, que ela dura ali 5 anos, tá? E depois da faculdade, a gente precisa também se especializar, a gente precisa fazer pós-graduação, enfim, os estudos nunca acabam. E o técnico de enfermagem, o curso, ele é de 2 anos, tá? Então, ele é de nível médio, que a gente fala, né? E o auxiliar, ele com 1 ano de estudo, ele já consegue aí emitir o seu diploma e retirar a sua carteira profissional. Mas dentro da equipe de enfermagem é o enfermeiro, que é o responsável por planejar, coordenar todas as ações e também avaliar o serviço de enfermagem. O técnico, ele precisa trabalhar sob a supervisão do enfermeiro, tá? Assim como o auxiliar. Então, quando eu escolhi a enfermagem, eu iniciei da parte técnica. Mas aí, como eu me identifiquei muito com a profissão, eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Por todas as questões envolvidas, né, desse contato direto que a gente tem com o paciente, como eu disse, em momentos extremamente frágeis da vida e também de momentos felizes que a gente participa. Não é só momentos ruins, existem também momentos bons. E aí eu senti esse desejo de fazer faculdade para entender melhor o processo e eu sempre acreditei que pela graduação eu poderia ir um pouco mais além da profissão. Não que o técnico não vá, mas o enfermeiro ele tem mais possibilidades às vezes de até mesmo ter condições de melhorar esse cuidado. Tanto que eu tenho de experiência profissional de assistência, que a gente fala, né? Assistência técnica, aproximadamente 15 anos, porque eu vivi dentro de UTI, já trabalhei em serviço de atendimento móvel, no caso SAMU. Então, assim, desde 2015 que eu venho num outro objetivo, que é entrar para formação de novos profissionais da saúde, novos profissionais de enfermagem. Porque eu sempre acreditei nesses profissionais, sabe? Então, às vezes, tem gente que vira para mim e fala assim, mas você deixou o hospital porque você não gosta mais de trabalhar? Eu sou extremamente apaixonada, principalmente pelo universo de unidade de terapia intensiva. Quem me conhece sabe disso. E até hoje me faz muita falta, mas eu também vi essa possibilidade de participar ativamente na formação desses novos profissionais. Profissionais que vão fazer a diferença na vida dos pacientes. Então, assim, é uma escolha que a gente faz e que até hoje, eu não me arrependi em momento nenhum. Mesmo na assistência, quanto nessa área de ensino. E nesse tempo seu de experiência, tanto como professora, né, e também como enfermeira, você tem alguma história marcante que aconteceu que te deixou marcado? Olha, eu costumo dizer que para nós que estamos nesse universo, e assim, é engraçado porque se for olhar a minha trajetória, eu acabo que eu estou em 2 universos. Que eu estou no universo da assistência, né? Porque até hoje eu ainda vou para os hospitais, para as unidades básicas de saúde, junto com os estagiários, né? E também eu estou aí atuando como professora, como docente. Então, a gente está também no lado da educação, né? Que para mim são as 2 profissões, assim, mais honrosas, que é a enfermagem e também o professor. E eu acabo que eu faço as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, diante disso, eu acredito, assim, que cada aula que a gente tem, ela é única. Cada atendimento ao paciente que a gente faz, ele é único. Mas, por exemplo, essa pergunta, ela é bem específica, mas eu vou te responder de uma forma objetiva também. Esse ano, eu tive a oportunidade de ministrar um curso de primeiros socorros lá no SENAC. E aí, eu lembro que no primeiro dia do curso, eu já fiz uma parte bem introdutória, né? Porque o nosso curso, ele é um curso rápido, de apenas 7 dias, de primeiros socorros básicos, que a gente fala. Então, qualquer pessoa pode ir lá se inscrever, não é só para profissionais da saúde, tá? E aí eu lembro que um aluno meu, no primeiro dia, e ele não é da área, tá? Ele participou dessa aula introdutória, na qual, né, eu expliquei como deve proceder, principalmente em casos de acidentes, né? E por incrível que pareça, ele foi embora para casa e no outro dia ele chegou para mim e ele falou, professora, você não acredita o que aconteceu comigo. Eu falei, o quê?
Ele falou, olha, eu indo pro trabalho, eu presenciei um acidente de moto. Era moto e ônibus. Eu falei, sério? E aí? Ele falou, eu apliquei tudo que a senhora me explicou ontem e deu tudo certo. E ele conseguiu narrar para mim o passo a passo, sabe? De isolar a cena, de chamar o socorro. E eu falei, você ficou nervoso? Ele falou, não, porque eu estava muito confiante naquilo que eu tinha aprendido, com apenas um dia de curso. Então, pra gente que é professor, e eu também, enquanto profissional da saúde, isso aquece o coração da gente, porque a gente percebe, assim, que é possível o trabalho que a gente está fazendo chegar mesmo, não só para aquela pessoa que busca, mas também para aquela pessoa que precisa, sabe? Então, eu percebi assim, imagina só se ele não tivesse ido no curso e ele tivesse passado por essa situação, mas não tivesse um pouco de conhecimento. Porque a gente sabe que ações que a gente faz, né, de forma equivocada, principalmente em situações de acidente, enfim, a gente pode comprometer ainda mais a vida daquela vítima, né? E pelo posicionamento dele, pela conduta dele, ele não causou nenhum dano, muito pelo contrário, ele ainda, segundo ele, até recebeu um parabéns da equipe que chegou, porque ele tinha mobilizado a vítima, tudo bonitinho, sabe? Sim. E segundo ele, quando o SAMU chegou, parabenizou ele, falou, olha, parabéns, você imobilizou certinho. Então, isso como eu te falei, são histórias diárias, sabe? Eu não coleciono uma específica. Então, eu acredito que é no dia a dia que a gente faz histórias especiais mesmo. E, para mim, acredito que é nesse sentido mesmo. O laboratório do Senac proporciona isso, né? Porque já saem alunos que estão preparados para a prática mesmo. Exatamente. Hoje a gente tem um laboratório que, inclusive, essa semana ele está passando por reformas, tá? A gente chegou... a gente já recebeu esse ano aparelhos, equipamentos novos, inclusive de última geração, porque assim, como eu falei, eu já tenho mais de 10 anos de atuação na docência, assim, eu já passei por várias instituições de ensino relacionadas à enfermagem, e eu sempre falo, assim, que o Senac, ele tem esse diferencial, sabe, na sua estrutura física. Eu tô falando física porque, às vezes, a gente vê muito a falta de materiais, assim, mais específicos para determinada aula que a gente vai dar, sabe? E o Senac, ele é completo, assim. A gente está recebendo um boneco simulador, assim, de última geração. Ele é todo tecnológico. É um boneco, assim, para as pessoas que estão em casa poder imaginar. Ele pisca sozinho, ele respira sozinho, ele muda a coloração da pele sozinho. Quase que um paciente Quase mesmo. que um paciente. E a gente tem condições aí de mudar toda a sua configuração, né? Nós, docentes, a gente vai lá e simula, por exemplo, uma alteração respiratória. E aí o boneco, ele transmite essa alteração respiratória e o aluno que está lá com a gente, ele pode, então, evidenciar isso e confirmar realmente, não, aqui é uma tal alteração que está ocorrendo. Então, isso tudo vem aí de encontro a um ensino muito mais avançado, sabe? Então, a gente tem aí diversos materiais, a gente tem toda a parte tecnológica dentro desse laboratório. E assim, eu acredito que isso vem a somar mesmo, né? Junto com o nosso corpo docente, que são profissionais, assim, altamente qualificados e também com experiência na assistência. Porque eu falo que para você ser um profissional da enfermagem, mas que você tem esse desejo de trabalhar com a educação, em ensinar o aluno ali que vai se formar, né? Seja técnico, seja enfermeiro, ele precisa de uma experiência profissional. Porque quem é aluno, eu falo porque eu já fui aluna. Quem é aluno gosta muito de ouvir o professor falando da experiência profissional dele, né? Então, por exemplo, eu sempre nas minhas aulas eu incluo histórias acontecidas comigo. Quando eu trabalhava na UTI, quando eu trabalhava no SAMU, né? Então, a gente tem toda essa bagagem aí para poder proporcionar isso para o aluno e faz também com que o aluno entenda melhor aquilo que a gente quer passar. Para contar também sobre essas experiências, a gente vai conversar com algumas alunas do curso de enfermagem. Eu tô aqui com a Ana Clara. Ana Clara, o que fez você procurar o curso de enfermagem? Eu acho que foi muito de influência,
porque a minha tia, ela é formada no técnico de enfermagem, ela exerceu por muitos anos, hoje em dia ela não trabalha mais na área, mas eu cresci, tipo, vendo ela trabalhar com isso e ouvindo as histórias, e eu sempre me interessei pelas histórias e pensei, nossa, eu quero fazer isso quando eu crescer. E quando eu fui crescendo, eu fui tendo mais interesse pela área e eu fui conhecendo mais a parte técnica também da área, o que me interessou muito. Toda a parte por exemplo, da desinfecção, dos remédios, aplicação, tudo sempre me interessou. E o que você tem achado da experiência de fazer parte do curso? Incrível. O Senac, por si só, é incrível, aprender lá também. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender sobre a área. Tipo, eu me interesso mais. Jéssica, pode contar um pouco pra gente também do motivo pra você ter procurado o curso de enfermagem? O que você tem achado da experiência? Claro. Primeiramente, boa tarde, Júlio. Boa tarde, pessoal da Módulo. Então, eu desde criança eu me vi em situações de cuidado com o próximo. Desde criança. Isso veio uma coisa constante na minha vida, sabe? E assim, eu sinto uma gratidão enorme de estar ali, de levar o conforto pra pessoa e ver que aquilo que você fez mudou a vida dela. Porque às vezes uma simples troca de curativo, você leva um conforto maior pra pessoa. Então, assim, eu vejo a enfermagem como, além de uma profissão muito séria, ética e que precisa dessa humanização, eu vejo como uma missão, sabe? E assim, eu me identifiquei muito. Assim, dentro dessa missão, eu me vi caminhando. É nesse caminho que eu quero estar. E você já teve contato com algum paciente? Já? Você chegou a ficar insegura? Como foi esse primeiro contato com o paciente? Então, a questão da insegurança, se eu te falar que não dá uma insegurançazinha, vou estar mentindo. E eu acho até um pouco de arrogância também. Eu falo, não, eu não tive insegurança nenhuma. Eu fui, fiz e pronto. Não. O Senac, ele dá pra gente uma bagagem incrível, assim, antes de você estar em campo de estágio. Nós temos docentes que nos passam isso com muita segurança, né? Não é porque a Leida tá aqui do lado, mas nós temos docentes, assim, que passam conhecimento incrível pra gente. A gente vai com uma bagagem muito grande. Mas, quanto mais você estuda, entende o que você tá fazendo, você entende a seriedade daquilo, sabe? Quanto mais você estuda e aprende, você entende que é muito sério aquele cuidado que você tá fazendo. Às vezes a pessoa pensa, não, é só uma simples troca de curativo. Não, não é. Aquilo ali é muito sério, ela precisa de um passo a passo, tem que ter uma ética, você tem que ter toda uma técnica, e é pra isso que a gente tá ali. Então, assim, por mais que você vai muito seguro, com uma bagagem muito grande que o Senac proporciona pra gente, bate uma insegurançazinha. Mas é aquilo, você faz o que você aprendeu e é só sucesso. E com você, Ana Clara, como foi seu primeiro contato, assim, com o paciente? Eu tive alguma insegurança, porque, como a Jéssica falou, o Senac proporciona uma bagagem muito grande, mas quanto mais você estuda, mais você tem medo. E minha primeira contato foi logo uma pulsão. E apesar da gente treinar bastante no Senac com o boneco que tem lá e todo o material, é diferente quando você vai fazer com uma pessoa. Mas o nosso instrutor de estágio estava com a gente e ele foi assim, tipo, ele foi comigo e daí eu consegui fazer. E as próximas foi mais fácil, apesar de ainda ter um pouco de medo. E qual que é o contato de vocês com os professores e até com o Senac mesmo? O que vocês acham dessa experiência aí? Você comentou que tem uma pessoa que te acompanha, inclusive, nos estágios. Como Sim. que é esse contato de vocês com os professores, com os outros alunos também? Olha, meu contato com todos os docentes do Senac sempre foi ótimo, porque eles, assim, são pessoas que você consegue ver que eles realmente têm um domínio sobre o que eles estão ensinando. Eles ensinam de uma forma muito boa. Eu nunca saí de uma aula tendo alguma dúvida ou não tendo certeza que eu aprendi todo o conteúdo, porque eles explicam perfeitamente. Se você tiver alguma dúvida, eles explicam de 30 formas diferentes até você entender. E os alunos, o convívio com os alunos é ótimo. A nossa sala é muito unida. É bom. E pra você, Jéssica? Então, em relação aos professores também, 100%, né? Assim, a gente, graças a Deus, a gente é privilegiado com os professores, os docentes do Senac. Porque a gente tem uma equipe, assim, com uma bagagem, com muitos anos de carreira, que sabe... Porque tem gente que tem muitos anos de carreira, mas não sabe passar isso pra frente. Então, eles têm uma didática que te prende, que te ensina realmente, que às vezes atende as suas dúvidas, sabe? Então, assim, com os professores, 100%. Eu acredito que toda a sala mesmo, a gente não tem, assim, não tem nenhum questionamento com os professores, sabe? Em relação aos alunos, o curso de enfermagem, ele é predominado por mulheres. Na nossa sala, começamos com 42 alunos e apenas 2 homens. Então, a gente tem dificuldades? Claro,
Tem conflito? Claro. Até em casa a gente tem Como que, todo com aprendizado, seus né? irmãos, né, que têm a mesma criação, a gente tem conflito. Imagina dentro de uma sala com pessoas com criações diferentes. Mas, assim, no geral, a gente é unida. A gente teve um caso da Bruna, né, que teve a gestação dentro da sala, a gente se uniu, fez o chá de bebê. Então, assim, apesar dos conflitos, é uma relação muito boa. Certo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Módulo FM. Nós estamos felizes mesmo de receber vocês e até para poder passar para a população, né, que queira fazer o curso. Às vezes é uma pessoa ali que não tem condições de pagar e oferecer esse curso gratuito é muito bom. Muito obrigado pela sua participação aqui na Módulo FM, Ana Clara. Obrigado vocês por receberem a gente. Você também, Jéssica. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, né? E chamar, pessoal, se você tem o interesse de fazer o curso, vem pro Senac, que é o Senac, assim, sucesso garantido. Leida, muito obrigado pela sua participação aqui na Módulo FM. Nós que agradecemos aí, realmente é uma oportunidade, né, tanto de falar sobre a nossa profissão, bem como também da instituição que a gente está aqui hoje representando e dizer que a enfermagem é uma profissão consolidada, é uma profissão linda, é uma profissão, assim, que eu costumo dizer que tudo que eu tenho é a enfermagem que me deu, né, porque ela é uma profissão que às vezes as pessoas entendem como simplesmente ali uma vocação. É uma profissão, né, que ela tá ali, que a gente precisa seguir com todas as mudanças e a gente principalmente precisa defender essa nossa profissão, tá? Nós que agradecemos aí a oportunidade. Converso agora também com os representantes da turma 65 do curso técnico em enfermagem do Senac. E eu converso com a professora Neila Marques. Neila, conta pra gente qual que é, assim, os maiores desafios do curso de enfermagem e do futuro da enfermagem no Brasil, no município de Patrocínio também. E se apresente também pra gente. Boa tarde, meu nome é Neila, né? Sou docente do curso técnico em enfermagem pelo Senac agora, né? Estou na área da enfermagem já há um tempo, né? Eu terminei o curso técnico em enfermagem no ano de 96, na verdade, e fiz faculdade mais recentemente, né? Depois já de casada, com os meus filhos crescidos, eu fiz faculdade e agora surgiu a oportunidade de estar como docente, né, do Senac, e para mim foi de grande valia isso, né? Gosto muito da área. Bom, relacionado aos desafios, eu acredito que de forma pessoal, né, individual, para cada profissional da área de enfermagem, um dos grandes desafios é porque nós estamos, nesse momento, né, muito tecnológico, né, na verdade, assim, os avanços tecnológicos também na área da saúde são muito grandes, então acredito que um dos grandes desafios para o profissional técnico de enfermagem é essa questão de estar sempre buscando conhecimento, né, Júlio, porque não tem como a gente fugir disso, dessa informatização de tudo, né, então, para os técnicos de enfermagem isso é um desafio muito grande de forma individual. De forma coletiva, eu acredito que sempre vai ser um desafio para a enfermagem também a questão da escassez de profissionais. Sempre vai estar escasso o mercado, infelizmente, porque assim, nós não temos tanto profissional quanto a gente precisa ainda. E, na verdade, a enfermagem ela tem uma ampla gama de serviços, né, que pode ser oferecido. Então, o técnico de enfermagem, às vezes, ele não vai ficar só ali na área, ele vai partir para estética, para a enfermagem do trabalho, vai ter, então, aí um ramo muito grande, um leque muito grande de oportunidades para ele trabalhar. Então, sempre vai estar escasso, né? O mercado sempre vai estar precisando de profissionais na área. Você acredita que a tecnologia, ao mesmo ponto que ela ajuda, é muito difícil acompanhar, inclusive na área da enfermagem? Não acredito que seja difícil exatamente, mas que requer sempre uma dedicação, no sentido de sempre atualização, né? Mais relacionada a essas questões. E nos últimos tempos, existe uma diminuição na procura do curso da enfermagem? Não. Graças a Deus nós não temos uma diminuição. Pelo contrário, a gente tem encontrado várias pessoas, né, que querem, né, que gostariam de fazer o curso e a gente realmente precisa, sempre precisa. E como os professores têm acompanhado, assim, esses novos alunos e como vocês lidam, né, com o aprendizado deles mesmo? Com o aprendizado, requer muita dedicação, né? Na verdade, o curso técnico em enfermagem requer muita dedicação, não apenas uma vocação, vamos dizer assim, porque tem muita gente que às vezes chega no curso e fala assim, não, eu vim porque eu já cuidava do meu avô, eu já cuidava de alguém. Na verdade, a gente precisa entender que a enfermagem também é ciência. Então, requer muita dedicação com relação a isso.
relacionado, por exemplo, na questão das emoções, né? Dos alunos. A gente tem que trabalhar muito, porque a gente lida com o ser humano com diversas emoções, né? Emoções muito distintas. Então, às vezes, no mesmo dia, você pode passar pelo nascimento de uma pessoa, que é uma emoção maravilhosa, né? Mas no mesmo dia também você pode passar pela perda de um paciente, né? Pela perda de um ente querido ali, de um familiar, de quem você está cuidando. E isso a gente tem que sempre estar buscando, né? Conscientizar os alunos de que a nossa vida tem uma finitude, né? Existe uma finitude. A gente, então, tem que sempre se dedicar, né? Com carinho, com conhecimento mesmo, com perícia em tudo que a gente estiver fazendo, mas reconhecendo que a gente não tem o domínio de todas as coisas e que nem tudo está realmente no nosso controle. E o que você diria para alguém que acha que a enfermagem é algo simples? Como você comentou, né? Que escolheu ali porque acha que conseguiu cuidar do avô, do tio e procurou o curso de enfermagem achando que tem uma vocação para aquilo por conta disso. O que você diria para essa pessoa? Bom, eu acredito que, assim, a gente lida, né? A enfermagem, a gente lida com o ser humano na sua maior vulnerabilidade. Então, o profissional enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, todos da área da saúde, né, na verdade, estão lidando, né, com o ser humano no seu momento de maior vulnerabilidade. Mas a enfermagem está mais presente, né? Porque o médico, ele passa ali por alguns minutos e o fisioterapeuta, ele presta assistência e vai embora, mas a enfermagem não, ela está ali o tempo todo, né? Eu acredito, assim, que a gente tem que ter, além da questão ética, né, buscar realmente essa questão do conhecimento, aprimorar sempre, porque as coisas mudam, evoluem, né, graças a Deus que evoluem, né, para melhor, e buscar sempre essa questão do conhecimento e ter empatia e respeito. Eu acho que são pilares que não pode perder nunca, porque a partir do momento que o profissional perde isso, aí já não é uma assistência de qualidade, não é o que o outro merece, né? A gente conversa também com as alunas da turma 65. Ellen, conta pra gente também qual foi o motivo de você ter procurado o curso de enfermagem e uma experiência marcante que você tem aí, até mesmo no estágio, vocês já começaram a fazer o estágio, né? Certo. Comece se apresentando e também conta pra gente sobre essa experiência marcante. Boa tarde, me chamo Ellen, sou aluna de enfermagem. Eu acho, assim, que o momento mais impactante, assim, nós como alunas e participamos juntos do estágio, é o próprio estágio. O primeiro estágio é aquilo lá que você olha e fala assim, é isso realmente que eu quero? Porque depois do primeiro que a gente vai saber se a gente vai querer aquilo pro resto da nossa vida ou não. Mais marcante, assim, que eu posso dizer foi ter atendido vários conhecidos, principalmente pelo bairro que eu fui, que é o Serra Negra, onde é que eu moro. E um deles que dois casos me marcou bastante, foi um caso de uma senhora que ali, assim, a gente teve que mostrar a nossa ética, o nosso profissionalismo, mostrar principalmente o respeito com ela e saber ouvir. Muitas vezes a gente ali, na sala de curativo com ela, a gente percebeu que ela mais queria era desabafar. Ter alguém ali pra conversar com ela ali, nem que seja 2 minutinhos, enquanto a gente atendia ela. E outra pessoa foi justamente minha mãe. Ela passou mal, teve que ir pra lá no postinho e chegou lá e falou assim, Ellen, quer fazer a medicação da sua mãe? Eu quero. Eu falei assim, olha, você vê que honroso. Minha mãe me criou e agora eu estou cuidando dela. No momento de fragilidade, que ela precisou de mim, eu estou retribuindo um pouco daquilo que ela me ensinou. A ser uma pessoa educada, simpática e falar assim, minha filha... E ela fala isso pra mim todo dia. Ellen, é isso que você quer? Se for isso que você quer, lute, batalhe. E o mais importante, seja respeitosa com as pessoas. E como é lidar com essas emoções? Quando você até atende alguém que você conhece ali, né? Ao mesmo ponto que você precisa ser ética... Você tem que ser cuidadosa, mas também tem que mostrar a segurança. Segurança. Como é lidar com essas emoções? O lidar é complicado. Porque ali você tem que um pouco... Nós teve um professor que falou assim pra gente, quando vocês entrar aqui, vocês são profissionais. Vocês não são filhos, vocês não são amigos. Suas emoções, tanto aqui, que acontecer aqui, vocês não podem levar lá pra fora e nem as de fora vocês têm que trazer pra dentro. Então, tipo assim, saber às vezes conciliar aquilo ali, não chamar minha mãe de mãe, chamar de Iris... Tipo assim, ter aquela postura mais profissional e saber um pouco lidar, assim, com a dor da pessoa, né? Porque ninguém escolhe estar doente. E se você escolher estar ali ajudando, é uma obrigação sua ser mais educado, entender aquilo. Sim. Principalmente quando você pega alguém ali que tá mais carente também. Exatamente. Às vezes quer só desabafar, quer conversar, né?
Raquel Gabriela também é aluna do curso de enfermagem do Senac. Como você enxerga, pode começar se apresentando, mas depois conta pra gente como você enxerga o futuro da enfermagem no Brasil. Uma boa tarde a todos, meu nome é Raquel Gabriela, né, eu sou aluna do Senac, em técnico de enfermagem. Olha, a enfermagem tem crescido muito, tem ganhado reconhecimento, né, porque a enfermagem eu acho que ela é a base de tudo. Hoje em dia, antigamente a gente falava, né, enfermeiro, só um mega enfermeiro. Hoje não é assim, hoje a gente fala, enfermeiro, nossa, enfermeiro, porque a gente tá ganhando nosso espaço, hoje em dia, tá sendo reconhecido, e eu acredito que tem muito a melhorar ainda. Existem algumas profissões que eles falam que com o avanço da tecnologia vão acabar, né? Isso. A enfermagem não é uma dessas profissões, porque sempre vai precisar de um contato. Sempre vai precisar do cuidado, porque o cuidado próximo é difícil e não é todo mundo que tá apto. Sim. E a gente ainda precisa do humano, né? Isso. Principalmente quando você chega num momento de fragilidade ali no hospital, no PS, Sim. né? Então a gente ainda precisa desse contato humano. Eu acredito que assim, o toque humano, ele nunca vai ser substituído por uma máquina, né? Eu nunca tenho medo, né, de perder o emprego, desse tipo de coisa, porque eu acredito que tem algumas questões que nunca uma máquina vai substituir um humano. Principalmente numa questão como essa, né? Sim, Um momento de fragilidade mesmo. E... Raquel, a enfermagem exige muita empatia. A gente comentou aqui, inclusive uma das coisas que faz com que ela ainda exista, né? Mesmo com o avanço da tecnologia. Como vocês aprendem a desenvolver essa empatia no Senac, no curso? Eu acho que a empatia vem de cada um. Só que na enfermagem, eu acho que ela é mais falada. Porque uma pessoa que não tem empatia, eu acho que ela não consegue ser um técnico nem um enfermeiro. Porque a gente tem que lidar com as nossas dores e com a dor do outro. Eu falei isso por experiência própria, porque no começo do curso, na segunda semana de aula, eu perdi minha mãe. E foi um momento que eu pensei que ia desistir, que eu não ia conseguir lidar com a dor do outro, porque eu tava sentindo a minha dor. Então, como é que eu vou cuidar de alguém se eu estou sentindo dor? E é difícil, mas assim, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções e a respeitar as nossas e a do outro. Porque não é que a gente tá num dia ruim que a gente vai fazer o dia de alguém pior, sendo que ele já está doente. É igual a Ellen falou, é complicado se colocar no lugar do outro às vezes, mas assim, ninguém escolheu estar doente. A gente escolheu estar ali. E mesmo a gente estando num dia ruim, é difícil. E no Senac, é ensinado isso pra gente. Igual a professora Neila também perdeu a mãe, tava em estágio, foi complicado, foi difícil, mas nós, como alunos, entendemos, acolhemos. E eu acho que isso foi a maior prova de empatia, que mesmo, assim, ela continuou dando aula pra gente, continuou nos estágios, continuou cuidando do próximo, mesmo sentindo a dor da perda, do luto. São trocas de experiências, Sim, né, Neila? Com certeza. E é difícil, não é fácil, mas a gente... É a questão do amor mesmo pela profissão. E não é só aprender a profissão, é aprender a lidar com o outro mesmo. Sim. No momento em que as pessoas às vezes estão tão insensíveis, né, referente às emoções das outras pessoas, a enfermagem continua com esse cuidado. Continua com o amor. Eu sempre digo em sala de aula, né, no campo de estágio também, eu sempre costumo dizer que nós temos que ser a parte sensata dessa relação, né? Independe se o paciente te xingar, se ele brigar com você é a parte sensata dessa relação. Porque o paciente, ele tá num momento de vulnerabilidade, como eu já disse, ele tá num momento de dor. E muitas vezes ele vai gritar, às vezes ele vai te tratar mal porque ele tá com dor. Ele não quer que você fique perguntando tanto. E a gente precisa ter sensatez suficiente para entender que aquilo ali muitas vezes não representa quem o paciente realmente é, quem aquele ser humano é. Ele tá num momento de dor. O que ele tá sentindo. É o que ele tá sentindo e não é o que ele é. E aquilo não define ele. E para finalizar, o que vocês diriam para os alunos que estão em dúvida, né? Para as pessoas que estão em dúvida se faz ou não o curso de enfermagem? Começando por você, Raquel. Eu diria que a pessoa ela tem que ter responsabilidade com o curso e com ela mesma. Porque, igual na nossa sala, começou com mais de 40 alunos, hoje a gente somos só 20. Eu não digo que são pessoas que desistiram, acho que elas só se encontraram. Porque na enfermagem a gente se encontra, a gente se realiza. Mas, às vezes, é um sonho de uma outra pessoa que foi depositado na gente. Eu acho que não é assim. Porque meu pai queria que eu fosse, meu marido, meu filho. Porque a enfermagem, eu acho que ela não tem idade para começar. Eu diria que se conhecer, se respeitar.
Porque por mais que às vezes você goste, mas você não tem aquela força. Então, é se conhecer, conversar, entender o que realmente é enfermagem. E ter muita força de vontade e dedicação, porque não é fácil. Certo, muito mas obrigado. é prazeroso. Ellen, o que você tem a dizer para aqueles alunos para aquelas pessoas, né, que têm interesse e ainda não decidiram se fazem ou não o curso de enfermagem? Eu digo assim, procurem, mas pesquisem, não só Instagram, viu, gente? Instagram Vai pra vida real. Vamos pra vida real. É igual a lei do brinco que a gente falou assim, gente, não é só postar fotinho e falar vem Corém, não. Quando você formar, fica Corém. Eu falo assim, pesquisem, olha realmente o que é aquilo que vocês querem. Eu mesma entrei no Senac assim, sem saber o que eu queria. Não entrei... Quase fui pra pedagogia, eu olhei pro Senac e falei assim, quem sabe ali não está a minha oportunidade, né? E no primeiro dia, assim, foi a primeira aula, assim, a apresentação, né? Nossa, abriu minha mente, assim, de uma forma, amei o conteúdo e fui aprendendo. Os docentes também são muito capacitados e se incentiva muita gente a estar lá, a gostar, a aprender. Então, se você tem, nem que seja um pouco de curiosidade, vai em frente. Pesquisa, se for isso que você goste mesmo, vai fundo. Vai ter sucesso. Muito obrigado pela sua participação aqui na Módulo FM, Ellen. Neila, algum recado que você queira deixar para quem tem interesse em fazer o curso de enfermagem, também para finalizar aqui? Bom, eu acredito que o curso técnico em enfermagem, assim como a Raquel disse, né, nem o curso técnico, nem a faculdade, né, nunca é tarde para a gente começar, né? Eu fui começar a faculdade depois dos 35 anos de idade. Eu já estava trabalhando na área, né, mas eu fui começar a faculdade depois dos 35 anos de idade. E a enfermagem é uma profissão, a maioria das pessoas fala assim, nossa, é lindo o que você faz, é lindo o que vocês fazem. É lindo, na verdade, mas é uma profissão que realmente exige bastante responsabilidade, né? Porque a gente vai estar lidando com a vida do outro. E a gente vai estar lidando sempre com o amor de alguém, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Não só com o outro, mas responsabilidade conosco. Eu achei bastante interessante a fala da Raquel aqui, quando ela disse, né, que a gente tem que ter responsabilidade conosco também. Tipo assim, é isso que eu quero. Ninguém é obrigado a fazer porque alguém depositou esse sonho em você. Mas é um mercado que tem muito espaço para crescimento. Como eu disse no começo, né, a gente não para de crescer porque sempre vai precisar de profissionais da enfermagem. Sempre vai ter vaga para profissionais que realmente são dedicados, que querem trabalhar. Sempre vai ter oportunidade de emprego. É um curso muito bom, muito bacana. É uma profissão maravilhosa. A gente lida com situações diversas e muito maravilhosas. Difíceis às vezes, né? Porque nem tudo está no nosso controle. Mas vale muito a pena. É muito interessante. É uma profissão que tem muito para crescer, que tem muito a oferecer, tem muito mercado para quem quiser vir. E o Senac está de portas abertas para quem quiser vir. A Módulo FM agradece mesmo a participação de vocês. Eu mesmo fico particularmente feliz em saber que são o futuro da enfermagem, né? Que estaremos em boas mãos. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada, a gente agradece. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Tenham todos uma ótima tarde e até mais.